Oi, salve, Exu lá na Inclusa. Oi, salve, Exu é Bojubá. A casa de seu destranca-rua é abençoada por seu beira-mar. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso Umbanda Estruturas de Terreiro. Então, se você chegou aqui é porque está acompanhando o nosso curso. Não esquece de deixar o teu like, compartilha e deixe teus comentários o que você está achando dos vídeos, o que você está achando do curso. Então, o vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto que é um pouco, muitas vezes, ignorado ou subestimado por alguns médiuns, e a maioria dos médiuns, aliás. A gente vai falar sobre o Cambono, Cambone, pode ser como você chama na tua doutrina, não tem problema nenhum, é importante que você entenda qual é essa função. Então, o Cambono, dentro do terreiro, ao contrário do que a maioria dos médiuns pensam, né, em algumas das casas eles são chamados também de médiuns de sustentação, eles são tão importantes quanto os médiuns de incorporação, pois são eles que ajudam a garantir a segurança, né, a firmeza e a proteção para o grupo que está trabalhando, enquanto os médiuns de atendimento fazem parte ou trabalham dentro do seu trabalho ali de desenvolvimento ou então trabalho assistencial, tá? É um médium que participa nas giras de assistências como auxiliar dos guias que estão incorporados, os guias que estão em terra, podendo ele ser designado na hora dos trabalhos, né, pelo primeiro Cambone, ou pelo dirigente, ou o pai pequeno, enfim. O Cambono, ele é uma viga mestre dentro do trabalho, e a energia do Cambono é fundamental para a sustentação vibracional da casa e dos trabalhos ali executados. Aliás, não só a energia, mas a vibração e a posição que ele toma auxilia para que os outros médiuns consigam focar nos seus trabalhos. E assim, as entidades e a estrutura da casa faz com que o processo litúrgico corra normalmente sem intervenção. Aqui, na aba playlists, nós temos o nosso podcast, e lá eu tenho um podcast onde eu falo melhor, mais aprofundado um pouquinho sobre Cambono, médium de sustentação. E aí você volta lá no nosso podcast para dar uma escutada lá e entender um pouquinho melhor qual que é essa função do Cambono, médium de sustentação. Eu vou tentar depois deixar o link na descrição, mas caso eu esqueça, você vai na playlists aqui no canal Umbandeiros e procura no nosso podcast o capítulo Cambono, médium de sustentação, tá bom? E aí eu tenho certeza que você vai entender um pouquinho mais sobre a questão do Cambono, né? Então, muitas vezes, o Cambono passa despercebido dentro da casa, né? Tanto para os consulentes de assistência ou inclusive pelos médiuns da casa, e muitas vezes é ignorada essa figura que é tão importante e fundamental dentro dos trabalhos. Ele é o responsável por bom andamento dos trabalhos, né? Como eu já falei, ele não incorpora os guias, mas ele está ali ajudando no atendimento e mantendo a ordem para que as coisas corram tudo dentro do como tem que ser, que a liturgia prossiga normalmente. Então, ele certamente também é um médium que tem a confiança dos guias e a confiança dos dirigentes, porque eles não podem comentar as coisas que acontecem nos diálogos entre assistência e entidade, e também eles precisam primar para que as coisas corram bem dentro da lei e dentro do fundamento da casa, ajudando assim e sendo de certa forma os olhos e os ouvidos do guia-chefe, do dirigente, em situações onde eles podem ver que precisa de atitudes para que corra muito bem o trabalho dentro de casa. Então eles são elementos fundamentais para que a gira, para que a doutrina corra de maneira correta. Os cambonos, eles são alicerces do trabalho, mas eles não são empregados de médium, eles não são empregados das entidades, e ele não pode vir ser empregado particular de ninguém, né?
Eles têm as funções deles e essas funções devem ser ajudar as entidades e não apenas por afinidade ou afeição por um médium ou por uma entidade X, mas essa escolha não pode ser pessoal, entende? Mas também tem que colocar muito claro que eles não são empregados da casa, eles são trabalhadores mediúnicos que ajudam a sustentar e manter a ordem dentro da casa. Eles normalmente permanecem próximos às entidades para auxiliar naquilo que elas solicitam e inclusive para ajudar a passar orientações para os consulentes, porque muitos deles às vezes não entendem o palavreado ou o que quer dizer e como fazer certos procedimentos que vão ser ditos, citados, ditados ou orientados pelos guias. Então o Cambono tem um papel orientador fundamental dentro da casa, né? Resumidamente, a cambonagem, né? O ato de cambonar é um dos principais diria os mais complexos de se dizer das funções dentro da Umbanda, tá? Então, por quê? Porque no trabalho de cambonagem, o cambono acaba de receber influências de diversas vibrações dos médiuns consulentes. Além disso, o cambono acaba por aprender a diferenciar as entidades e o que elas usam, o tipo de fumo, o tipo de bebida, a própria fala, as incorporações, as desincorporações, o que manipulam para auxiliar a consulência, auxiliar a assistência, tá? Materiais de trabalho de cada entidade. Eles acabam aprendendo sobre o sigilo, porque aquilo que é ouvido dentro do terreiro durante a consulta não pode e não deve ser passado adiante. Então o cambono tem um papel muito respeitoso e assim deve ser. Por isso que o cambono tem que ser um médium especial dentro da casa, escolhido a dedo pelo dirigente, tá bom? Em tratamento, tanto no lado emocional, físico ou espiritual, eles precisam ser escolhidos por um sigilo e por uma confiança muito grande do dirigente e da dirigente da casa. Então, o sigilo espiritual em primeiro lugar. O cambono, ele é como se ele fosse uma espécie de orientador, ou seja, o que orienta o consulente na hora da consulta e no fato de deixá-lo à vontade para expor também os seus problemas e dúvidas, porque às vezes o consulente não sabe o que a entidade está falando ou não sabe se pode falar determinadas coisas. Então o cambono auxilia às vezes para que o fluxo dessa conversa corra da maneira correta. Então deixando claro que sempre tem que ter haver respeito. O cambono não pode brincar, ele não pode conversar durante sessões, pois ele acaba por atrapalhar a sessão e até mesmo as próprias entidades. Então, sem falar que os cambonos, eles precisam ter um respeito aos médiuns e entidades e cuidar das suas paramentas, cuidar dos seus elementos de trabalho, né, fumo, bebida, sempre que a entidade solicitar, auxiliar a entidade no que ela precisar, ficar atento nas mensagens, nos recados para os consulentes ou para os médiuns que estão incorporados, no qual ele tem que dar uma atenção em dobro para ouvir, traduzir e explicar, né? Não dando opinião, mas traduzindo o que foi passado pelas entidades, tá? Então o mais importante é estar sempre atento a tudo e a todos, estar de coração e mente aberta para servir e ter respeito ao próximo. Responsabilidade, comprometimento, amor pelo qual e por aquilo que ele vai fazer dentro do terreiro. Em resumo, cambonar é servir com amor, dedicação e humildade. É um compromisso feito com amor e humildade e é algo muito sério, tá bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Umbanda Mágica, estrutura de terreiro. Espero que você tenha gostado. Fala aqui, como é que é o trabalho do cambono no teu terreiro? Deixa aqui nos comentários e me diz se você é cambono. Quero saber, conta um pouquinho da tua experiência, tá bom? Se gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e faça do Umbandeiros teu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu fraterno, saravá para todos.